Muito importante isso. Pessoal, eu quero compartilhar com você uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, verso de número 1. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículo de número 1, e vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou repetir. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Interessante esse texto para nós falarmos hoje, para todos vocês que estão aqui, neste culto Legacy, no qual a gente pode sentir aqui a presença de Deus. Jesus estava falando aqui com os discípulos dele. A Bíblia vai relatar que Jesus, ele, enquanto esteve aqui com os seus discípulos, ele sempre preparava eles para os acontecimentos, né? O que é que vai acontecer? Então Jesus, ele sempre ia preparando eles. Então, dentro do ministério de Jesus, ele escolheu homens, ele escolheu discípulos, ele escolheu pessoas para continuarem propagando a sua palavra. O que é interessante é que Jesus, ele tinha uma missão aqui na terra. E no seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio, ele transmitiu para as pessoas aquilo que Deus havia colocado como missão: salvar vidas, libertar vidas, curar vidas. Então Jesus, dentro do ministério dele, ele dizia para os discípulos: eu estou aqui, aproveite a minha presença, aproveite a oportunidade, aproveite a escola, aproveite o treinamento, aproveite o que eu estou fazendo na vida de vocês, porque vai chegar um momento em que eu irei morrer, serei entregue na mão dos pecadores, e como ovelha muda, eu não vou abrir a boca. Então vai acontecer isso. Jesus, ele preparava os discípulos acerca da sua morte, mas ele dizia: ao 3º dia eu vou ressuscitar. Em muitas dessas conversas de canto de orelha, Jesus conversava com eles, e houve até um momento em que Pedro, ouvindo esta história, Pedro olhou para Jesus, Jesus dizendo que iria morrer, e Pedro disse assim para Jesus: Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, de maneira nenhuma isto vai acontecer contigo. Jesus simplesmente olhou para Pedro e repreendeu Pedro. E ele disse para Pedro: Pedro, você não entende as coisas de Deus. Você não entende as coisas de Deus. Para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu. E aí a gente já começa a tirar algumas lições. Muitas vezes, quando escutamos as verdades de Deus, porque Deus, ele fala ou não fala as suas verdades para nós? Ele fala. Muitas vezes a gente não quer aceitar as verdades que ele nos dizem. Com muito amor, com muito carinho, ele fala verdades para nós, e nós não queremos aceitar, e muitas vezes queremos até ensinar Jesus. Jesus está dizendo uma verdade, a gente não quer aceitar e quer refutar aquela verdade, e queremos ensinar as coisas a Jesus. E Jesus, ele tem a sua maneira, a sua forma e o seu tom para repreender a nossa vida também, porque somos filhos, e como filhos ele também nos orienta, nos repreende, nos aconselha. Mas ouvir tantas verdades acabou mexendo com a cabeça dos discípulos. E Jesus, ele observando os discípulos, a Bíblia vai dizer que aqui no capítulo de número 14, ele já está dando as últimas recomendações. Ele já está se preparando já para enfrentar o Calvário. E naquele momento em que ele está preparando, ele observa o comportamento dos discípulos e vê eles um pouco agitados. Deixa eu dizer verdades de Cristo para você nesta noite. Jesus está observando também a sua vida.
Ele está observando o seu coração, Ele está vendo a sua aflição, Ele está vendo a sua inquietação. Jesus sabe de tudo e Ele tem uma palavra para você, uma palavra que vai curar, uma palavra que vai acalmar, uma palavra que vai ajudar, uma palavra que vai fazer algo diferente acontecer na sua vida. Eu conheço já o pastor Felipe, a Luísa já, em outros tempos. Já temos algumas histórias. Poxa, é quase isso, viu? Não estamos entregando nada, tá certo, pessoal? Mas preste atenção. Deus tem cuidado deles. Deus tem cuidado de vocês. Porque Ele observa vocês. E no momento em que vocês estão por um fio para desistir, Ele está lá com a mão estendida para socorrer vocês. Então havia uma inquietação. Quando você lê a palavra, não se turbe. Em outra tradução vai dizer assim: não permita que o seu coração se turbe. Não permita que o seu coração se preocupe. A palavra turbar significa preocupação. Então, dentro da temática, nós iremos aqui trazer uma mensagem substituindo as preocupações pela fé. Nós vamos substituir hoje, observando as preocupações. Se você hoje, para a geração atual, nós vemos hoje as pessoas com tantas opções. Em muitos momentos até ficamos um pouco aflitos com tanta gente querendo se matar, com tanto jovem com depressão, com tantas pessoas que estão, em vez de brincarem, em vez de se alegrarem, em vez de celebrarem, em vez de estar aqui num culto como esse e adorar a Deus, muitas vezes estão agora colocando pensamentos contrários na sua mente e te dando cabo da sua vida, preocupações, excessos da vida. Jesus observou isso nos discípulos e deu uma recomendação a ele: eu quero dizer para vocês, discípulos, que vocês não devem se preocupar. Existem alguns excessos aqui. E vou falar para vocês: excesso de passado, de presente e de futuro. Os discípulos estavam vivendo agora um excesso de futuro. Ainda não estava acontecendo. No presente momento, Jesus estava preparando eles para o que ia acontecer. Como é bom Deus preparar a gente, irmãos. Você sabia que Deus prepara a gente para as coisas? Tem coisas que vão acontecer na sua vida, mas Deus dá uma luz. Deus mostra através da palavra. Deus usa uma ministração do pastor. Aqui no louvor, você de repente está escutando algo e Deus ministra ao seu coração. De repente, eu não sei com vocês, mas comigo já aconteceu isso. Eu estou dormindo e de repente isso não é uma regra, é uma exceção. Mas dentro da exceção, Deus usou muitas vezes sonhos para falar comigo e para me alertar de coisas. Hoje eu estou com, eu posso dizer aqui, eu tenho 82 quilos. Amém? Muito importante isso. Mas houve um tempo que eu era bem mais magro. Eu andava nas ruas, muito mais, 53 quilos. Eu andava na rua, pessoal. Teve uma vez que eu ia para a igreja, irmãos. Aqui eu acho que o Anderson, meu xará, me conhece das antigas, a gente já jogou bola. Era só a misericórdia de Deus, irmão. Sabe o desenho animado, aquele desenho animado que você faz os risquinhos e a cabeça, uma cabecinha assim, os riscos? Daquele jeito. Uma certa vez eu evangelizando, eu fui passando por um amigo meu de escola e eu tinha ficado um período de 2 anos sem aparecer assim. Eu só vivia, era da igreja para casa, para a escola. E de repente aquele meu amigo me viu, quando ele me viu disse: Antes, vem aqui. Você está usando pedra, meu irmão? Você não está nada demais, meu irmão. O que está acontecendo com você? Eu digo: meu irmão, é a glória, é Deus. Jejum e oração. Isso tudo me ajudou. Isso tudo me ajudou. Mas o que eu quero dizer é que existem excessos da vida. E aqueles discípulos estavam vivendo um excesso do futuro. Mas tem pessoas aqui, talvez tenha pessoas aqui que estão vivendo um excesso de passado.
E segundo especialistas, psicólogos que já trabalham isso com pessoas em seus consultórios, eles dizem que o excesso de passado fazem as pessoas ficarem repetidamente em um loop infinito, pensando nos seus erros, como erraram, como foi aquela decepção, e acabam frustradas. E o excesso de passado é uma das muitas causas que fazem as pessoas terem depressão na vida. Pensar muito no passado. Pensar muito no passado. Deus está nesta noite e marcou este encontro para dizer para você: passado, passou. Passado passou. Não tem como alterar nada lá atrás. Você não tem como voltar lá e ajustar aquilo que você errou, aquele relacionamento, aquela situação, não tem. Então, a dica de Deus, a mensagem de Deus, coloca na mente isso aqui: você não deve ficar excessivamente pensando no passado. Olha só, é verdade. Eu quero viver o hoje, pessoal. Show? Show ou não show? Então, olha só, nós temos que viver o hoje. Eu não vou pensar, eu acabei de falar um recorte da minha vida quando eu tinha, quando eu era mais magro, não foi? Uma vez, eu posso dizer isso aqui para vocês? Quem é crente aqui, faça assim, quem é crente. Não é uma regra, tá certo, pessoal? Não saiam dizendo aí: Anderson veio na igreja e disse que era assim, tal. Não, eu não estou dizendo que está escrito na Bíblia. Mas eu estou dizendo que tem algumas exceções que Deus pode usar situações e circunstâncias para falar com você. A Bíblia está recheada de pessoas que receberam mensagens de Deus através de sonho, através de revelação, através de mensagem, através de profecia, através de uma palavra profética. Existe isso. E uma vez eu estava quase saindo do projeto de Deus. Eu estava saindo da presença de Deus. Haviam conflitos. Eu tinha aproximadamente 16 para 17 anos. Eu estava altamente conflituoso. Excessos de passado. Excessos de passado fazem pessoas ficarem deprimidas. Excessos de passado você não tem mais como resolver. O que você tem que resolver é agora. Então vamos lá. Primeira lição, crianças: excesso de passado faz as pessoas ficarem Então, eu não tenho depressão. Se eu errei ontem, eu peço perdão a Jesus. Dependendo do erro, se eu não machuquei ninguém, não feri ninguém, se for um negócio entre mim e Deus, se foi uma situação problemática, eu vou lá, falo com Deus, clamo o sangue de Jesus, peço misericórdia a Deus, eu digo: Deus, me ajude, e eu tenho que aprender com esse erro. Não vou ficar remoendo isso, porque isso não vai contribuir em nada para mim. E a dica é: se você quiser se livrar do pior mal do século, que é a depressão, não remoa passado. Ficou claro? Existe um outro excesso na vida, chamado excesso de presente. E no excesso de presente, eu acredito que aqui não tem. Eu vi vocês espontaneamente extravasando alegrias. Eu acho que não tem, mas se tiver, você agora é alvo dessa mensagem. O excesso de presente, segundo especialistas, ele traz para a vida uma palavrinha chamada estresse. Tem alguém aqui? Tem, não tem? Pastor, estresse. Você conhece pessoas estressadas hoje? É tão ruim, irmãos. A gente seguir aquele versículo da Bíblia onde Jesus diz assim, bem-aventurado é o pacificador. E tudo que tem dor no final é complicado, né? Trabalhador, ganhador, vencedor, pacificador. Eu não ia entrar nesse negócio. Mas em pastor também há muitas dores, irmãos. Tem que ter muito cuidado. Então o estresse, porque as pessoas estão tão estressadas hoje. Por que a gente é tão estressado, pessoal? Você se conhece, você sabe quem é você sabe o seu limite, você desenvolveu. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que eu amadureci,
bocado de anos, eu entendi um bocado de coisa e eu tentei dizer assim, ó, rapaz, teve tanta coisa que eu fiz, que eu pensei que era, que não é. Tem tanta coisa que eu briguei, que eu me estressei, que não era para mim ter me estressado. Como eu era besta, eu era muito besta. E tem gente que é muito besta, porque está brigando por besteira. Sabia, pastor? Hoje a gente tem, eu fico olhando assim, eu digo, vontade de rir, rapaz, nem posso, senão ela vai brigar comigo. Não, pessoal. Hoje a tecnologia, a comunicação, a internet nos facilitou a nossa vida demais, ajudou a nossa vida demais. É muita coisa boa. Tem pessoas hoje que estão enricando com isso aqui, ó. Tem pessoas que estão ficando milionárias com isso aqui, ó. É muito bom, é coisa boa. E eu vi um relato desses dias que uma das maiores revoluções na vida do ser humano não é a bomba atômica, não. A maior revolução e criação do ser humano foi o celular. Porque o celular, quando foi criado, ele acabou eliminando algumas coisas. Exemplo, quem comprou uma calculadora hoje? Quem aqui quer comprar uma câmera hoje? Se você comprar um iPhone o quê? Você diga aí, iPhone 7? O que vai ser 14? Olha, quem tiver um iPhone 14 que quiser me dar, a minha casa é por ali. Presta atenção, mas disse, ó, matou o celular, matou a lanterna, matou o calendário, matou o relógio, o celular matou, foi matando um bocado, matou o cartão de crédito, foi matando, aí alguém diz assim, uma das maiores revoluções e criação do ser humano, mas aí as pessoas não ficaram atentas, que não só matou os objetos, matou a família, matou os relacionamentos, matou a fé, matou muita coisa também. A tecnologia, ela é boa nas mãos de quem sabe usar. E nas mãos de quem não sabe usar. Eu conheço tanta gente estressada que não consegue mais fazer nada. Porque hoje temos professores e educadores aqui. Está difícil, não está, professor, de educar uma pessoa na sala de aula hoje? As pessoas tudo distraídas. Você pergunta um cálculo matemático básico, elas não conseguem. Quem vai fazer Enem amanhã? Eu pergunto para você depois desse culto, vai dormir ou vai entrar no seu celular para amanhã estar perturbado, sem saber resolver um cálculo básico de matemática? E aí? Eu fiquei bravo, não foi? Mas eu fico bravo, professor. Eu sou um professor. Eu vou falar com o pessoal. Pessoal, eu vi um negócio desse. Pessoal, olha, eu não sou radical ao ponto de não usar. Eu uso tudo isso aqui, mas agora eu boto para descer. Não sou hipócrita, não. Agora também, quando eu vejo que está me prejudicando, e um dos excessos da vida, do presente, é o estresse. Porque o estresse, segundo o especialista, ele vem de coisas internas que estão externizando. Um exemplo que eu vou dizer aqui a você. Dizem os especialistas que quando uma pessoa está muito estressada é porque a sua cabeça está bagunçada. Ok? Se identificou? Quando eu estou muito estressado, a minha irmã já sabe, já. Eu mudo o tom de voz, eu fico meio aperreado, eu não me sento. Ela fica assim, você está estressado, né? Não, ainda não, mas daqui a pouco eu vou ficar. Ela já sabe, já, porque eu só revelo para ela, a minha irmãzinha, sabe? Aí ela sabe, é a única que me, assim, depois da esposa, uma irmã bem chegada, né? Que a esposa ama a gente mais quando vê o marido estressado, não é verdade? Opa! Pessoal, o que está interno, externa. Se você está bagunçado por dentro, você acaba ficando bagunçado por fora. Segundo o especialista diz, não é que você tenha toque para tudo, nem seja aquela pessoa perfeccionista para tudo. Tudo tem que estar no seu lugar, cada coisa de uma cor, tem que estar tudo numa gaveta. Não estou dizendo isso, não é isso. Se você tiver esse comportamento, beleza, ok, parabéns para você se você consegue no mundo bagunçado e estressante de hoje. Mas uma coisa tem que ficar claro: como é que está o teu quarto, como é que está a tua casa, como é que está a tua vida, porque o que está interno e externa. E daqui a pouco a gente fica bagunçado. Tudo bagunçado. E aqui dentro
fica bagunçado. E aqui fora fica bagunçado. E você começa a olhar para a pilha de coisas bagunçadas e você não tem ânimo para resolver as coisas, porque não são coisas externas, são internas. Compreende o que eu falo? Vocês compreendem? Um dia desse eu fui pregar no lugar. E quando eu estava pregando aí, eu fui pregar e passei o dia todo pensando, rapaz, vou pregar e um tema relevante desse tipo assim. Eu digo, meu Deus, meu quarto está tão bagunçado. Meu quarto está tão bagunçado. Eu sou órfão de mãe, eu não tenho mãe. Minha mãe, ela faleceu, infarto fulminante, apneia do sono. Ela foi dormir, morreu e não acordou. Ok? Mas quando a minha mãe era viva, eu brigava com a minha mãe, muito. Eu dizia, mãe, não entre no meu quarto. Porque eu sabia que quando a mãe entrava no meu quarto, ela arrumava tudo. E eu não gostava de arrumar meu quarto. Minha cabeça estava muito bagunçada. Mas eu sabia onde estava tudo. Eu sabia onde estava a chave estava dentro da meia, que estava dentro de uma botina, estava lá no outro canto, em cima da telha. Olha, quem entrasse lá era uma cena de Halloween pesada. Eu dizia para minha mãe, não entre no meu quarto. Ela teimava em entrar. E quando eu chegava, estava tudo um brinco, lindo, maravilhoso. E eu brigava com ela, mãe, a senhora fez isso comigo. Por Deus, arrumou meu quarto. Cadê a chave? Que eu não sei onde está a chave mais. E eu tornava isso normal. Só que depois que ela morreu, eu aprendi. Eu hoje faço tudo que a minha mãe fazia. Porque hoje eu não tenho uma mãe, tá certo? Quem tem mãe, dê um cheiro na mãe, manda uma mensagem aí para a mamãe, diga, mamãe, eu te amo, mãe é uma bênção, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, depois de adulto, agora quando eu fui pregar, eu disse, eu vou falar para as pessoas e vou dizer para elas que elas têm que arrumar bagunça interna. E se arruma bagunça interna, sabendo que as coisas estão bagunçadas. Então eu não posso fazer as coisas se eu não der exemplo, né? Peguei uma vassoura, porque viver evangelho não se resume apenas a esse encontro. Que encontro maravilhoso, que encontro poderoso, que encontro de fé, que encontro de louvor, de adoração. Viver o evangelho não é apenas isso, viver o evangelho é um estilo de vida. Você tem que ser um servo, você tem que ser um discípulo, você tem que ser um adorador em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Peguei a vassoura, disse, hoje eu vou pregar. Mas hoje, antes de pregar, eu vou fazer meu dever de casa. Porque quando eu estiver falando, vai ter peso. Pessoal, eu varri tanto naquela casa. Eu varri as telhas, varri tudo. Eu varria tanto, eu dizia, pronto. Quando eu chegar lá na igreja, eu vou dizer, olha aí, ó, você tem que arrumar a bagunça interna. E você arruma na bagunça interna, você arruma a bagunça externa. Você tem que entender que quando estamos super estressados, é porque tem bagunça na vida. Dá para entender? Então, excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. E excesso de futuro? Ih, você já leu, não foi sobre isso? Muito bom, parabéns. Olha, excesso de futuro, ansiedade. Nunca vi tanta gente ansiosa. Eu vi, às vezes eu estou ansioso também. Mas cada um tem um comportamento diferente diante da ansiedade, pessoal. Quando a gente está ansioso, você tem que canalizar o seu foco. Para onde é que você está olhando? Jesus viu os discípulos olhando muito, na hora que ele estava explicando sobre como seria a crucificação. Aí eles ficaram ansiosos e Jesus disse, ixi, não vai dar certo não. Eu tenho que ajudar eles a mudarem o foco deles. Eu tenho que orientar eles para tirar o foco desta situação. Situações, quem vai fazer Enem amanhã? Parabéns para você pela iniciativa. Acredito que você está ansioso, acredito que você está ansiosa até o momento lá que você for fazer. Na hora que você estiver lá, eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, que vai dar branco em algumas coisas quando você for fazer, beleza? Vai dar branco, não é uma profecia não, isso é uma certeza de quem já fez Enem. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar supervalorizando muita coisa do futuro que ainda não aconteceu. Você ainda vai ter que entrar na sala, você vai ter que pegar a prova, você vai ter que ler o questionário, você ainda vai viver, você não viveu isso.
E a ansiedade, ela está na supervalorização de coisas que a gente ainda não viveu. Excesso de futuro causa ansiedade. E a ansiedade, ela trava, ela bloqueia. A ansiedade, ela dá sintomas. A ansiedade, ela dá problemas. A ansiedade, ela causa doenças. A ansiedade não é bom para nós. Jesus, certa vez, usando os seus discípulos, disse: ó, não estejais, pois, ansiosos por coisa alguma, antes tudo seja colocado em oração, súplica diante de Deus. Está com alguma ansiedade? Você está com alguma situação pendente para resolver? Qual é a dica? Relacionamento. Estou dizendo para você ficar 2, 3, 4 horas, 5 horas orando, não. Eu estou dizendo, fale com Deus. Fale com aquele que é o príncipe da paz. Fale com aquele que faz com que você tenha paz. Porque você precisa de paz. Você tem que entender que com essa ansiedade você não vai resolver nada. Você acaba bloqueando as coisas na sua vida. Excesso de futuro causa ansiedade. E não é bom para a gente. Jesus, vendo isso nos discípulos, ele disse: pronto, eu vou ter que substituir isso. Vou substituir essa informação. Olha como é importante vir para a igreja. Porque na igreja você, em casa, eu não sei como é a sua casa. Mas eu sei que na sua casa tem umas regras lá. Tem regras? Só quem mora sozinho é quem faz as próprias regras e bagunça o quarto. É verdade? Mas quem mora com alguém tem regra. E lá deve ter uma regra lá, pelo menos, né, para ajudar você a viver na sociedade. O que acontece é que quando você sai da sua casa com um tipo de programação que já é instaurado lá, e você vem para a igreja, aqui é confrontado esse tipo de programação. E quando você entende que a programação do evangelho, eu não estou falando de lavagem cerebral, viu, pessoal? Estou falando de substituir este pensamento. Pensamento de ansiedade está lá na sua casa. Você vem para cá, aí a mensagem de Cristo para você é: espera aí, discípulos, eu quero dizer para vocês, não preocupem o seu coração. Vamos substituir isso. Vamos substituir agora esta preocupação pela fé. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Pronto. Então Jesus agora ele diz, em vez de preocupação, fé. Em vez de preocupação, fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas de que se creem. Como é que nós adquirimos fé, pessoal? Romanos capítulo 10, verso de número 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Muito bem, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Ouvindo muitos especialistas, muitos filósofos, muitos sociólogos, muitos psicólogos, eu escuto tudo, eu quero aprender tudo, eu tenho fome e sede de aprendizado. E primeiro, porque eu despertei isso quando mais jovem. Segundo, eu sempre estou falando com públicos. Todos os dias eu estou em um lugar diferente, com pessoas diferentes. Eu estou com as mais cultas, como as mais simples. Então eu preciso aprender a falar. E eu preciso aprender os códigos dessas pessoas. Aprender como elas se comunicam, como elas entendem. Se estou dentro de um lugar lá rural, eu não vou rebuscar palavras, usar palavras com muitos substantivos, adjetivos. Não, eu não quero impressionar ninguém e eles não vão nem entender o que eu estou falando. Mas o que acontece é que não existe nenhuma outra palavra que possa fazer com que a sua fé seja acrescentada se não for a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui está a dica de ouro. O que você está escutando e quem você está escutando. O que você está escutando e quem você está escutando. Anderson, você escuta todo mundo? Peneira fina para escutar. Uma peneira finíssima para escutar. Porque eu não quero prejudicar a minha fé. Você já sabe qual é a orientação que Deus todos os dias falam com vocês aqui.
Por que vocês vão vamos dizer assim, se embananar, vou usar essa palavra, com qualquer tipo de discurso? Isso, se não está acrescentando a sua fé, a dica para você, a palavra para você, Deus está dizendo: eu protejo você, eu cuido de você, e eu estou dizendo para você, pode avaliar isso aí, que isso não está ajudando você na sua fé. Isso não está ajudando você na sua fé. Esse tipo de influência que você está seguindo, esse tipo de pessoa que você está se inspirando, não está ajudando você na sua fé. Tem pessoas hoje que a gente diz algumas coisas aqui, diz, não quer nem ouvir isso, mas chega qualquer pessoa conversando qualquer coisa que refute o que está sendo falado aqui, e você já quer chegar aqui cheio da razão, e muitas vezes a gente fica tentando até compartilhar com alguém aqui, a gente fica tentando convencer alguém de uma coisa que na verdade não está pautada na palavra. Isso acaba adoecendo a sua fé. Vocês compreendem o que eu falo? Deixa eu dizer para você, você segue os influencers, Anderson? Eu não. Por que não? Porque os influencers não sabem como é que eu sou. Eu sigo meu pai, meu amigo, que é crente. Sigo meu pastor, que é crente. Eu procuro um referencial de alguém que serve a Deus, de alguém que estimula a minha fé. Tem gente que está querendo imitar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que você recebe essa programação aqui, você agora começa a entrar em conflito quando começa a querer entrar algum tipo de vírus dentro da sua cabeça. Funcionamos como um computador. Temos uma programação. E se alguém colocar um pendrive aqui com um cavalinho de Troia, já alguma vez... tem uns capas que entenderam ali, não foi? Ó? O pendrivezinho vai colocando assim, ó. Aí o que é que acontece no computador quando entra um pendrive com um cavalo de Troia? Vírus, né? Mas não tem uma mulher gritando? Uma ameaça foi identificada. Uma ameaça foi... E eu ficava aperreado. Eu disse, meu irmão, meu computador está cheio de vírus, agora eu morri. Uma ameaça foi identificada. Irmãos, como eu queria que vocês entendessem que a voz do Espírito Santo também quer falar com vocês, quando muitas das vezes você deixa alguém colocar um programa diferente na sua cabeça. Tem que ter alguma voz falando com você, dizendo: uma ameaça foi identificada, uma ameaça foi identificada. Cuidado com o que você está colocando na sua mente. É tão bom você servir a Deus. Sua vida mudou da água para o vinho. As coisas fazem sentido agora. Você vê Deus em tudo. Antes você não via Deus em nada. É assim ou não é? Aí de repente chega alguém e diz assim: deixa eu colocar o pendrive. Só que está lá. Software do mal, para tentar tirar você da presença de Deus. Muito bem, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Digam comigo assim: só tem uma coisa que pode me dar fé. Palavra de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 2, verso 26, que a fé vem pelo ouvir. Diz que a fé sem as obras, ela é morta. Graças a Deus eu vi aqui vocês praticando a fé de diversos modos, de diversas maneiras. Isso é muito importante. Então, quando Jesus ele viu os discípulos eles ficarem com esse comportamento ansioso, aí ele disse assim, verso de número 2. No verso de número 2, já estou encerrando, diz assim, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes, tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí verso 2, ele vai dizer, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus agora vai dar promessas para os discípulos. Estavam desanimados, estavam frustrados, estavam ansiosos, e naquele momento Jesus disse, pronto, o que vocês precisam não é de preocupações, é de esperança. Você precisa de esperança.
Não é de preocupação. Então, o que é que motiva vocês? O que é que dá esperança a vocês? O que é que faz vocês se alegrarem? O que é? Pense nisso. Foque nisso. Pense nisso. Quem já que tirou a carteira de motorista aqui já? Bom, muito importante. De uma vez assim, você fez e de uma lapada já entrou? Foi? Sim. Que super, mega ultra, né? É o super saiyajin nível 4. Muito bom, mas presta atenção. Pessoal, nem todo mundo consegue. Eu conheci um rapaz que ele ficou 27 vezes fazendo a prova. 27 vezes. E olhe que era um dos maiores consumidores de TikTok, viu? Um dos maiores consumidores de TikTok. 27 vezes. Eu disse, meu irmão, tem algum problema. Você está assistindo muito TikTok e não está lendo alguma coisa. Mas o que eu quero dizer, em resumo, é que a distração, a ansiedade e o problema, quando ele chegava lá, ele já chegava com uma programação na mente, dizendo assim, ixi, 11ª vez, eu vou errar de novo. Eu vou errar de novo. E ele já chegava com essa crença na cabeça de que não ia dar certo. Não estou dizendo que isso é uma regra. Não estou dizendo isso aqui, que isso aqui é uma regra. Mas, irmãos, quando eu fui fazer essa prova, eu não estudei nada. Eu só dormi. Eu gosto de dormir. Foi. Eu disse, não. Se eu perder, perdi. Se eu não perder, não perdi. Eu vou dormir e amanhã eu faço a prova. E quando eu cheguei lá, eu não sei se com vocês, foi assim. Lá tem um questionário. Nós temos professores aqui. Lá o instrutor dizia assim, quando eu disser, vocês vão pegar uma folha em branco e peguem uma caneta, e quando eu disser pare, vocês param. Aconteceu isso com vocês? Isso não é legal? Isso é legal. Então é com todo mundo, estou dando a dica aí. Então, as pessoas ficavam preocupadas, mas não era assim, vai fazendo risquinho, risque, pare. Risque, pare. Devido eu estar na igreja e obedecer às cartilhas que me davam, toda a voz de comando que a pessoa me dava, e na verdade ele estava treinando você. Aí eu entendi dentro de um raciocínio lógico que toda vez que ele dizia pare, era para que eu ficasse atento quando eu estivesse diante de um semário verde, amarelo, vermelho, pare! Eu coloquei isso e criei essa imagem. Olha só, um cara que não estudou. Eu não estudei para fazer a prova. O que você quer dizer? Eu só não estava ansioso. Não tinha excesso de ansiedade. Eu controlei as minhas emoções. Eu substituí programações. E o que eu quero dizer para você? Jesus também substituiu a programação dos discípulos. Preocupações, ele disse, pega esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu virei outra vez, eu vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Substitua. Saia daqui com uma mensagem. Substituir. É possível, Anderson? É possível. Substituir a preocupação. Em último lugar, quando ele estava falando ali, ele disse, eu vou pedir para vocês substituírem as preocupações por uma direção. Quando você está muito ansioso, muito estressado, muito depressivo ou deprimido, é porque falta uma direção para você. Você está sem direção. Você precisa de uma direção. Você precisa de um foco. Você precisa focar. Você precisa de uma missão. Você precisa de um objetivo. E isso é uma coisa que pode ser muito simples e pode ser muito complicada se você não entender o básico. A sua vida só depende de duas coisas. Duas coisas. O que, Anderson? Deus e você tomar uma decisão na vida. Uma decisão na vida. Deus e você tomar uma decisão na vida. Eu vou decidir hoje mudar, trocar as preocupações pela fé. Amém?